Para fazer a Amelie, começo com o fio amigurumi na cor 3148 e agulha clover 2 milímetros. Faço anel mágico, e 8 pontos baixos no anel. E fecho o anel. Então, veja que nesta receita eu começo com 8 pontos baixos no anel e começo pelo meio da carinha da Amelie. Agora, faço aqui no próximo ponto, ó, um aumento triplo. Então, são 3 pontos baixos no mesmo pontinho. Ó, fiz 3, um ponto baixo no próximo, mais 3, e assim repito até o final da carreira. Ó, mais 3, mais um ponto baixo. Que a carinha da Amelie, ela é quadradinha. Então, 3, 1, 3, 1, 3, 1, agora 3 de novo, ó. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 e 1. E passo o fiozinho, o marcador ou alfinetinho, o que você achar mais confortável aqui para a alcinha. Estou marcando o último ponto da carreira. Nesta carreira, faço um ponto baixo e já faço o aumento triplo. Na primeira eu fiz aumento triplo, não tinha ponto antes do aumento triplo. Agora faço um ponto baixo, um aumento triplo, que são 3 no mesmo buraquinho. E 1, 2, 3 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, o aumento triplo 3, depois uma sequência de 3 pontos baixos e novamente o aumento triplo. 1, 2, 3. Novamente, pontos baixos, ó, um ponto sobre cada ponto, são 3. E aqui o aumento triplo. 1, 2, 3. E novamente, 3 pontos baixos, um sobre. Quando eu falo 3 pontos baixos, é ponto sobre ponto. Quando eu falo aumento triplo, são 3 pontos no mesmo buraquinho. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. E o aumento triplo. 1, 2, 3. E aqui ao final eu tenho 2 pontos, ó, 1, 2. Então, vamos lá. Eu tenho 2 pontos, mais um que fiz aqui, tenho 3 pontos aqui. 3 na lateral, 3, 3, 3. Nesta parte aqui, deste lado do quadradinho, né, de cantinho redondo, eu dividi, tá vendo, ó? Então, tem um pra cá, 2 pra lá. Tenho 3 também. Assim como tenho 3, 3, 3. Essa receitinha parece complicada, mas não é. Então, veja que aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Eu tinha um pontinho, a cada carreira aumenta um ponto, ó. Então, 1, 2, aumenta o triplo, e aqui 3, só que a cada carreira aumentam 2 pontos. Então, na lateral sempre aumentam 2 pontos, e aqui no comecinho aumenta de 1 em 1. E aqui sempre o aumento triplo. Então, vamos lá, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. 1, 2, e o aumento triplo, que são 3 no mesmo buraquinho, ó. 1,
2, 3. E agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu peguei o pontinho, um pontinho do aumento triplo anterior, um pontinho do aumento triplo anterior, ele é acrescido aqui na lateral. Tá? Aqui eu tinha 3, agora tenho 5. E o pontinho aqui do pontinho triplo da carreira anterior, ele vai aparecer aqui, ó, 2, tá vendo? E assim por diante. Então, 5. E agora o aumento triplo. 1, 2, 3. Quando eu falo aumento triplo, são 3 no mesmo buraquinho, sempre lembrando disso. E agora continuo. Faço aqui os 5 pontinhos. E novamente faço o aumento triplo. 1, 2, 3. E novamente 5 pontos baixos, um em cada buraquinho. 1, 2, 3, 4 e 5. E um aumento triplo. 1, 2, 3. E os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E mais uma vez, um aumento triplo. 1, 2, 3. E agora aqui eu tenho 1, 2, 3, que eles se juntam aos 2 pontinhos daqui. Então, tenho 5, 5, 5, 5 e aumento triplo em cada cantinho. Agora, começo aqui, ó. 1, 2, 3. Viu que aqui aumenta de 1 em 1, ó. 1, 2, 3. E já faço o aumento triplo. 3 pontinhos do mesmo pontinho anterior. Então, eu tinha 5, agora serão 7. Então, só ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tinha 3, ó, 3 aqui, 5, 7. 3, 4, 5, 5, 6, 7. E os 3 pontos, o aumento de 3. 3 no mesmo buraquinho. E 7 novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um aumento triplo no meio do aumento triplo da carreira anterior. 2, 3 e 7 novamente. Seis, 7 e o aumento triplo. 1, 2, 3. Então, eu tenho os pontinhos daqui, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, agora aqui eu tenho 1, 2, 3, ó, desfiou,
arruma 4. Então, são 4. E o aumento triplo. 1, 2, 3. Eu tinha 7, aqui terei 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontinhos. E agora, novamente, o aumento triplo. 1, 2, 3. E novamente 7. 3, 4, 5, 7, 8, 9, né? 8, 9. E o aumento triplo. E mais uma vez 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui. E o aumento triplo. 3 no mesmo buraquinho. 1, 2, 3. E finalizo. 1, 2, 3, 4 e 5. Mais uma vez, vamos lá, em pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento triplo. 1, 2, 3. E agora vou em pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o aumento triplo. 1, 2, 3. E novamente 11 pontos. E o aumento triplo. E mais uma vez 11 pontos. Fiz os 11 pontos e faço o aumento triplo. E finalizo em pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a cara da Amelie, ela é quadradinha. A original, ela é quadradinha, a primeira Amelie que fiz. Mas eu não sabia as regrinhas ainda na época. Já faz bastante tempo. Então, aí eu decidi fazer novamente a Amelie, só que aí seguindo as regras que a gente utiliza para o amigurumi. Só que aqui no caso, a partir de 8. Então, vamos lá. Pontos baixos novamente. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. E o aumento triplo. 1, 2, 3. Eu tinha 11 aqui, 12, 13, né? Então, são 13 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontinhos. E aqui, 3 no mesmo buraquinho, um aumento triplo. 1, 2, 3. Eu tenho bonequinhas que começam com 6, bonequinhas, bichinhos. Essa daqui é uma proposta diferente, uma modelagem diferente, para ficar diferente do que todo mundo faz. Porque assim, as cabeças sempre ficam umas bolinhas, né? E pra bonequinha, eu me incomodo um pouquinho, apesar de eu ter bonequinhas assim. Mas aí me lembrei da Amelie, várias pessoas me pedem a Amelie de volta. Aí decidi fazer a Amelie novamente. Com a cara quadradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E mais uma vez, o aumento triplo. 1, 2, 3. E aqui na lateral, os 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o aumento triplo, 3 pontinhos do mesmo buraquinho. E finalizo em pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, este é o último pontinho da carreira. Então, veja que vai ficando quadradinho. Eu estava usando, nos últimos vídeos, últimos projetinhos, a agulha 2,5 para fazer a carinha. Só que aí eu não gostei, porque aqui, ó, onde tem aumento triplo, ficaram os buraquinhos. Aí eu voltei para a agulha 2, que é o número que eu costumo usar no fio amigurumi. Então, aqui no total, tenho 64 pontos. Agora, farei pontos baixos até a 13ª carreira. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou fazer somente pontos baixos até que chegue na 13ª carreira, partindo aqui do anel mágico. Então, vou até a 13ª, somente em pontos baixos. Então, vou continuar aqui, somente em pontos baixos, até a 13ª, e volto para fazer um ajuste para que fiquem 60 pontos, para eu transformar isto em múltiplos de 6. Pronto, fiz até a 13ª carreira, contando aqui do anel mágico. Agora eu tenho 64 pontos. Eu poderia continuar com os 64, mas como eu quero trabalhar com múltiplos de 6, porque fica mais fácil,
Só para seguir aqui um padrão, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma diminuição aqui, ó. E agora, 14 pontos baixos. Fiz 14 pontos baixos e faço mais uma diminuição. Só lembrando, essas diminuições são para ajustar a carinha dela para 60 pontos, para eu trabalhar depois aqui nas diminuições com múltiplos de 6. Agora, novamente, 14 pontos. Terminei novamente os 14 pontos e agora faço uma diminuição. Então, novamente, 14 pontos e uma diminuição. Então, fiz 14 pontos, mais uma vez, uma diminuição. E continuo agora em pontos baixos. Então, diminui aqui, né, nessas laterais, e aqui eu finalizei com 14 pontos baixos. E agora vou arrematar. Eu vou trocar de cor.